Vamos lá, pessoal. Então, entre as questões, né, de alguns autores, como Gramsci, ele fala, no Oriente o Estado era tudo, ok? A sociedade civil era primordial, gelatinosa. No Ocidente havia entre o Estado e a sociedade. Se viu uma justa relação em qualquer abalo do Estado, mediamente descobrisse uma poderosa estrutura da sociedade civil. O Estado era apenas uma trincheira avançada, por trás do qual se situava uma robusta cadeia de fortalezas e casamatas, em medidas diversas de Estado para Estado. É claro, né, exatamente, exigia um acurado reconhecimento do caráter nacional. Okay? Então, o Estado era, ou seja, o reflexo entre a matéria-prima, o reflexo que ocorre diante de negócios, somente futebol, como eu falei. Vocês podem perceber que a Copa Clubes que teve futebol foi algo extraordinário, mas nos bastidores veio várias ONGs, principalmente polícia, essas questões, tipo uma CPI relacionada a algumas questões. É lógico que o Estado ele é relacionado à vida, e a vida é relacionada ao Estado. Não vamos impor essas questões ligadas à ciência, motriz do movimento, que eminentemente o ser humano é um ser político, mas ele também tem que saber politizar para sobreviver. Ser político o quê? Tem que negociar, conversar, ou seja, saber respeitar cada um esse ato político, como diz o próprio Paulo Freire. Embora as grandes maneiras e conjuntos orgânicos que relacionam a própria função e a sua hegemonia, aonde a hegemonia há algo ingênuo, aonde há algo ingênuo, há uma consciência ingênua, e aonde há uma consciência ingênua, há uma consciência crítica. A consciência ingênua, muitas vezes, ela pode falar para a consciência estável, estou cansado, então vou para a consciência instável. E a consciência instável você vai mudar para outros patamares ou diminuir. São níveis de escolhas e autonomias relacionados ao próprio poder e à corporeidade. Ok? Então, entre essas questões que relacionam o tratado didático, o Estado, é lógico, ele é enriquecido em determinações das esferas principais. É um ponto que o Coutinho fala aqui, é um ponto importante. A sociedade política, né, também vai retratar o Gramsci, o Estado em sentido restritual, né, ou seja, de estado de coerção, formada pelo conjunto de mecanismos através dos quais as classes dominantes têm um monopólio legal da violência e da execução das leis. Ou seja, a classe dominante ela vai colocar ainda execuções e vai colocar maneiras como ainda de manobras que vai ficar arquivado nesse monopólio ligado à legalidade, ligado à própria violência. Há uma identidade, há uma burocracia. Se nós olharmos o nosso próprio véu, que nós abrimos ele, essas cortinas, coloca um campo de burocracia entre a polícia militar, ou seja, o governo no sentido estrito, sociedade civil, conjunto de organizações responsáveis, a elaboração e difusão de ideologias, compreensão, sistema escolar, as igrejas, ou seja, vamos colocar aqui entre N fatores os aparelhos ideológicos, ok? Que vai retratar a revista Ciência Brasileira do Esporte. Essa função e organização de vida social distingue o tratamento dado por Marx e outros N autores e pensadores que possam colocar um sentido para nós não romper e nem se corromper, mas vivemos na razão de viver. Como o próprio Aristóteles fala, uma zoologia. Zoologia o que? Está ligado ao zoológico, com todos os termos, para conservar e não romper, né, essa esfera econômica. Ok? Então vamos lá. Então, quando falamos sobre os objetivos da CBCE, foi exposto, é necessário ter uma noção do surgimento de uma instituição científica específica, mas aonde há algo específico, há algo geral, onde há especificação. Porque quando há temas, há outros temas que vão ser pegados daquele mesmo tema,
Aonde há um movimento, vai ter um movimento que é inédito. E o próprio movimento inédito vai ter outro movimento contemporâneo. É como uma produção científica, que há uma construção, e ocorre outra construção científica. Nós temos que entender, com todo respeito a Castellani e as suas questões de concepção ligada ao poder e à linguagem e à sociabilidade, nós temos que colocar esses fatos. Embora eu não lembre dele, onde eu falei com um parecido, falei que a sua própria identidade coloca exposto a sua própria familiaridade, que é a própria história. É a sua própria história que vai falar o que você é. Querendo ou não, você é um professor de educação física como eu. Um pobre coitado ou um Coutinho relacionado ao Estado e à consciência. Ou um Vasco Coutinho relacionado à história aqui do próprio Brasil, Espírito Santo, entre os jesuítas e os anchietas. Quem veio primeiro? Quem fez a própria natação teórica e prática relacionada a navios, ou seja, as velocidades, as veladas da vida. Temos que entender, é lógico, vamos voltar a conversar. Se não voltar, tu sabes que é eu que vou levantar a mão sempre, se estiver numa banca ou em qualquer relatório, ok? Porque é onde estudamos, buscamos para questionar, para mostrar que nós temos intelectualismo. Mas vai depender do local e da hora, para ser um conservador, para não romper, ou seja, mais violências e impactos que ocorrem. Então é lógico que a própria educação física, sentir ligada à própria metodologia e à história da educação física que não fala, é o que nós estamos falando aqui agora. É a realidade, é a pesquisa. É uma compreensão para não ser compreendido. É uma colocação aqui para Castellani. Se quiser aparecer no TikTok como produtor Everaldo, aí eu vou entrar para conversar. Não é porque eu quero subestimar o Everaldo, o senhor, mas Castellani tem que ouvir muitas coisas em questões de histórias. Com todo respeito. É muito respeitado, por isso tem que se ouvir algumas palavras ligadas à própria identidade e distintivo que ele tem, ligado à Polícia Federal, que ele sabe que ele tem. Não vou falar que eu tenho. Então são formações de quadros e processos monopolistas capitais, na CBCE. Quando vamos orientar alguém, oriente com colocações importantes ligadas às vias estéticas, não para ficar rindo e zombando. Eu não sei se é Galvão, ou seja, o Damasceno, mas, ou seja, coloca colocações importantes. Eu peguei alguns artigos aqui anexos relacionados à RBCE, que é muito familiar. Na época que eu estava na pré-escola, estava desse modo com os rapazes. Alguns rapazes falando sobre gramíneas. Temos que saber colocar, falar que é uma conservação muito grande. É um curral teórico entre manejos e pedradas que relacionam. Mas há destaque, ações. O próprio mestre em educação física foi até ele falou que tem ética. Então a ética fica para Maquiavel ou para Michel Foucault. Maquiavel comprou um livro sobre a política e o Estado moderno, e Gramsci traga sobre como entender o conceito de bloco histórico. Gramsci é melhor? Melhor Maquiavel. Ele vai colocar o que? A política e o Estado moderno. É o que? Você ser uma pessoa que não acredita, ou seja, em Deus. Mas você vai acreditar em Deus, é lógico. Você vai falar isso, vai expor onde você está. Tem que colocar Maquiavel em questões de debates. Ok? É lógico que Maquiavel, na sua ilha, ele coloca tudo está na sorte. Mas cabe a nós dizer, nos campos societários, o próprio movimento vai relacionar o que nós queremos viver. Eu tenho que acreditar. Então, para mim, trabalhador é aquele que trabalha todo dia. É um arremesso primitivo. Lembramos de Barbosa, lembramos de da Silva, 2009. Ok? Nessa linguagem e sociabilidade, nessa unidade entre a natureza e o espírito. Entre o espírito e a estrutura e a subestrutura. A subestrutura fica quem não parecer? Então, por isso que eu gosto de você. Você fala a verdade, não é? O local para nós falarmos a verdade, ou seja, ou a racionalidade, é em congressos. Temos que ter mais congressos relacionados à RBCE e outras revistas. Revistas Movimento, Revista Motriz, Motivivências e outras questões que vêm relacionar à CBCE, Congresso Brasileiro de Ciência do Esporte. E o entendimento que surge, e o surgimento vai surgir âmbitos ligados à sociedade civil. Nessas equivalências notórias, que há conjuntos de valores axiológicos, ok? Há maneiras muito importantes, que vai colocar o aspecto entre a determinação
e a própria hegemonia, e a própria obrigação.